E aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas a mais um podcast Estudando e Aplicando o Espiritismo. O estudo dessa noite está sob a minha responsabilidade, Vanessa Sobreiro. O tema que a gente vai conversar é virtude. Ele se encontra lá na segunda parte do livro O Consolador, que é a filosofia, no item 5, que fala sobre evolução. E aí, eu separei 3 perguntas pra gente, que fazem a gente refletir sobre muitas coisas, né? Primeiro, vamos entender, vamos relembrar, né, o que é virtude. Se a gente buscar esse significado no dicionário, no Google, né, enfim, vamos encontrar que virtude é a prática do bem que evita o mal. É uma qualidade ou um conjunto de boas qualidades morais que se adquire ao longo da vida. Eu achei bastante legal essa questão do adquirir ao longo da vida. E a gente vai entender por que já. Então, dando início, eu vou começar pela pergunta 253. Ela pergunta o seguinte: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Tá aí porque eu achei interessante, né, esse significado onde fala que é algo que a gente adquire ao longo da vida. Vamos ver se na visão espírita também compreende dessa forma. A resposta: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então é justamente isso, né? A gente já entende o que são virtudes, mas a gente adquire elas ao longo da nossa vida, né? Nas estradas da vida, como aqui os espíritos bem colocam pra gente. Então, Deus proporciona o caminho, proporciona essa estrada. Como ele diz no início, né, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus. Uma oportunidade de desenvolvermos essas virtudes, né, de nos tornarmos melhores, de evoluirmos, que é o que a gente está sempre em busca. Então, a virtude, ela é uma aquisição da criatura, né, no sentido da gente conquistar essas qualidades ao longo da nossa trajetória, ao longo das nossas provas, expiações, nossas experiências na vida encarnada. A próxima pergunta é 254, que pergunta assim: que é a paciência e como adquiri-la? Esse termo, né, a paciência, eu acho que é algo que todos nós buscamos ter sempre, né? Nem sempre é fácil, estamos constantemente sendo testados quanto à paciência. E se tivesse uma receitinha de como tê-la, todo mundo já estava fazendo. Mas vamos então à resposta que os espíritos nos dão. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Então, o amor, né, ele é a base de tudo. E quando ele fala aqui que a verdadeira paciência ela é uma exteriorização do amor, da alma que realizou muito amor em si mesma, né? Eu achei isso muito profundo, assim, a gente pensar dessa forma, ver esse lado, né, da questão de ser paciente, como a gente amar o nosso próximo. Porque a gente se irrita por muitas coisas diferentes, né? Mas se a gente olhar pelo lado de que a pessoa ainda talvez não tenha alcançado
Ou aquilo talvez me incomode também, porque eu sou daquela forma e eu não tenho aceito ainda, isso não está muito aceito em mim ainda. Então, eu achei super interessante olhar a paciência no sentido do amor, né? E aí, continuando. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. O adágio é entendido aqui como um dito popular, né? O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua redenção. Desiderato, né, é uma aspiração, algo que a gente deseja alcançar. Nesse caso aqui, a redenção. E aí, esse último trecho aqui também é bem bacana, quando ele fala que devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. A gente precisa estar vigilante e tentar. E aí, a gente tendo essa disciplina, a gente observando e trabalhando isso em nós, isso vira espontâneo. E aí a gente conquista a virtude, né? Mas nós precisamos tentar inúmeras vezes até a gente conseguir, até que aquilo seja de fato espontâneo. E é bem bacana isso, porque a gente se cobra tanto em vários pontos, em várias situações, e aí acaba aceitando, eu sou assim e ponto. Mas não dá pra gente pensar mais assim, né? A gente compreende que a gente não pode pensar assim. A gente tem que estar em constante trabalho, revendo nossas ações, entendendo quem nós somos, identificando nossas limitações e trabalhando elas, né? E para que sejamos pacientes, né? Que eu acho que é o que todos queremos também, de certa forma. Mas, muito interessante. Esse ponto de paciência é atrelado ao amor, atrelado à disciplina. Muito bacana mesmo. Seguindo, então, a gente tem a última pergunta que eu vou conversar hoje com vocês. Ela tem uma resposta um tantinho grande, mas tem alguns pontos, né, que a gente pode discutir a partir dela. Ela diz assim: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Eu sei que vocês aí já estão respondendo mentalmente, né, essa pergunta, porque a gente, no Evangelho, né, quando a gente fala sobre caridade, a gente fala de diversos tipos de caridade que podem ser desenvolvidas, né, e a importância delas. E aí, a resposta, ela já fala, né, já traz logo isso. Ela começa assim: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no "fora da caridade não há salvação", é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações, né? Se é caridade, sim, é caridade, né? Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Então, a verdadeira caridade, né, ela é feita sem interesses. Ela é feita com amor, com o único objetivo de ajudar aquele que precisa, seja lá do que essa pessoa esteja precisando, né? Se é uma caridade espiritual, uma caridade moral, uma caridade material. A pessoa está precisando de algo e a gente simplesmente ajuda porque entende que precisa dessa ajuda.
E isso que é o válido, esse que é o importante. Vou continuar a resposta. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros e esclarecidos no Evangelho procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarcerarmos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do espírito evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam com a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. E assim a gente pode concluir, a gente pode observar também que ele fala no caso da igreja, né, como exemplo típico, como as coisas ao longo do tempo, assim, elas perdem o sentido, né, mas perde o sentido porque os seres humanos vão atribuindo outros sentidos e vão dando importância a outros pontos, né? A gente tem uma tendência muito grande a supervalorizar a materialidade, né? É claro que a gente precisa, enquanto aqui encarnados, do material, né? A gente precisa disso para poder viver, cuidar do nosso corpo, ter o conforto. Isso não é errado, até porque a gente aprende que a gente deve cuidar desse corpo que nos foi emprestado, né, para alcançar nosso objetivo dessa encarnação. Só que a gente coloca um peso no material muito maior do que deveria. E aí isso faz com que as satisfações que a gente busque e entende que ajudar o próximo também, né, fique somente baseado na materialidade. E aí a gente, assim, perde um pouco o rumo. Não que, né, isso, a gente, não tô falando aqui que não é pra gente fazer a caridade material, até porque aqui o próprio texto fala, né, dos infortunados e tudo mais. Mas nós temos cuidado. A sociedade, ela tá traçando um caminho, assim, muito materialista, separando não, né, esquecendo do ser humano. E aí isso faz com que a gente esqueça do amor. E, consequentemente, né, como a gente está falando aqui das virtudes, né, esqueça também de trabalhar nossas virtudes. Como nós vimos em questão anterior, a gente precisa da disciplina para que ela se torne espontânea. E aí a gente pensa assim, até que ponto isso é importante? Até que ponto estamos dando importância ao desenvolvimento dessas virtudes, né? E aí, pensando em caridade, a gente pensa em amor também. E a gente olha ao nosso redor, a nossa sociedade, onde o amor se encaixa na nossa sociedade hoje? Como a gente compreende o que era o amor hoje, né? O amor deveria ser a base de tudo.
A gente deveria tratar todos com amor e pensar em desenvolver esse amor. Só que a gente às vezes se esquece por diversas outras questões. E aí nós estamos, por nós estarmos numa sociedade que a gente pode dizer que despreza, né, esse sentimento, a gente acaba sendo carregado, né? E nós precisamos estar em constante vigilância. Precisamos estar atentos e trabalhar isso na gente. Eu tô lendo um livro que não é espírita, né, mas que ele fala sobre amor. É de uma autora chamada Bell Hooks. O título é Tudo sobre o Amor. E ela fala sobre as várias instâncias do amor, digamos assim, né? Desde a religião, né, a família, os relacionamentos afetivos, enfim. E aí a gente passa a avaliar a nossa conduta e como a gente está agindo nessa sociedade. E essas 3 questões aqui, elas também refletem muito sobre isso. E eu acho que assim como eu refleti, né, depois de tê-las lido, estudado, vocês também irão. E eu acho que esse é o ponto de partida, né, também. Assim, a gente estar em constante estudo, reavaliando as nossas ações, quem somos, e então praticando. Então, eu encerro hoje a nossa conversa, né, desejando que a gente possa trabalhar as virtudes na gente, que possamos ser caridosos, possamos ser amorosos, pacientes. Agora, entendendo que a paciência também é algo que é uma virtude que se estende do amor para com o próximo, né? Então, que a gente possa trabalhar isso cada vez mais na gente e incentivar outros que estão ao nosso redor a fazerem o mesmo. Então, eu agradeço muito a paciência de vocês em estarem me ouvindo, da atenção que dão pra gente, ao nosso trabalho, né, quanto mocidade. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e nos vemos no próximo mês. Um grande beijo em cada um de vocês. Até a próxima.